Você não acha a pode. máscara importante? Eu acho importante, Leda. Eu acho e digo em que situações. Por exemplo, por mais cuidadosos que nós sejamos, como é que eu vou dizer que nós vamos pegar um ônibus às 6 da tarde aqui em São Paulo e que eu vou conseguir manter 1 metro de distância de alguém? Eu não vou. Como é que eu Impossível. vou dizer que eu vou tossir e não vai voar um pouco de aerossol na pessoa que está na minha frente? Então, Impossível. nessa circunstância, a Sim. máscara é fundamental. No ambiente fechado, eu acho que a máscara é fundamental. Agora, gente, vamos pensar. Eu estou correndo no parque. Eu vou usar máscara? Para quê? Para quê? Para quê? Eu estou distante das outras pessoas, eu estou no ambiente ventilado, não tem cabimento. Então vamos usar o bom senso, vamos raciocinar, vamos ter cuidado com o próximo. Ah, olha, eu já tive Covid como você, eu não vou transmitir mais para ninguém. Tá bom, mas só o fato de você entrar num lugar sem máscara, num lugar fechado, você vai transmitir o pânico. É. Então vamos ter um respeito social pelo Um outro. respeito pelo outro, uma educação sanitária. Exato, isso é o mínimo, entende? O que não quer dizer que a gente vai viver essa situação para sempre. Daqui a Você pouco essa acha que o situação... Covid acaba em 1 ano, 2 anos? Leda, 2021 ele desaparece? Você acredita nisso? eu não acredito nisso. Eu acho que desaparecer, ele não vai desaparecer nunca, mas o que vai acontecer é que a gente vai se aperfeiçoar cada vez mais na forma de manejar essa doença. Veja bem, A gente vai dominar ele. sim, no início as taxas de mortalidade aqui no Brasil eram de 4,5%, 5%, 5,5%. Hoje, são menores do que 1%. Você tem Porto Feliz, por exemplo, que a mortalidade é 0,23%. Então, o que isso significa? Que o vírus ficou com medo da gente? Não. Não, Significa que a gente aprendeu a tratar. a E lidar com quanto ele. mais, o tempo passa, mais a gente aprende a tratar. Ok? Então, é por isso que eu acho um pouco temerário todo esse assodamento em Pela aprovar vacina. as vacinas a qualquer custo. Não dá para fazer isso. Se fosse uma doença terminal, pegou, morreu, puxa, vamos correr. Ah, não tem jeito de usar, então vamos vacinar de qualquer jeito, já que não tem tratamento. Mas, veja, e aqui eu recebi algumas críticas por isso, né, de pessoas que se usam de generalizações idiotas. Então já aviso de antemão, eu não estou comparando, não vou comparar o HIV ao coronavírus. Eu estou comparando o manejo médico entre doenças virais, ok? O HIV não tem vacina, mas a gente sabe lidar com ele, a gente sabe tratá-lo. Eu fiz faculdade quando o HIV chegou ao Brasil. A gente via homens enormes, fortes, fisiculturistas, em uma semana definharem e morrerem, igual Morrer. passarinho. Hoje em dia, pessoas soropositivas vivem no nosso meio como pessoas absolutamente É uma doença normais. crônica, né? Por quê? A gente aprendeu a tratar. Uhum. Então, caramba, cadê a correria, então, para vacinar o pessoal com HIV? Não teve essa correria. Então, pessoal, calma. O coronavírus, ao contrário do HIV, é uma doença que apenas 5% dos indivíduos complicam e fazem a doença grave. 5%. Diferente do HIV, que era quase 100%. Então, calma, a gente já aprendeu a tratar, a gente está tirando a maioria dos pacientes. À medida que o tempo passa, a gente se aperfeiçoa ainda mais. Então, para que essa correria desenfreada? Ah, não, vamos aprovar a vacina. Viu o que aconteceu com a vacina da Pfizer, por exemplo? Começaram a aplicar no Reino Unido. Nossa, o Reino Unido, olha como é avançado. Que bom, hein? Morreram 2, outros 4 com paralisia facial, isso no primeiro dia. E aí? Ah, não, E uma vamos aprovar então. recomendação, e uma recomendação muito, muito complicada, porque se você é alérgico grave, não tome o que é alérgico grave. O pior não foi nem isso, Leda. O pior foi a recomendação do NHS, que é o sistema, é o SUS, digamos assim, britânico, de que as vacinas só podem ser aplicadas em ambientes que tenham aparelhos de desfibrilação e reanimação cardiopulmonar. Opa! Então, veja bem, você vai tomar uma injeção e você olha, tem um aparelhinho desse, aí você já sabe o risco que você está correndo. Tem cabimento? Nenhum. Aí, para não dizer que eu sou um cara que, já aviso, não tenho conflito de interesse, não sou sócio de nenhuma empresa e não ganho royalty de ninguém, hein?
para não dizer que eu estou batendo só na Pfizer, aí você tem uma vacina chinesa, que, ao que parece, as notícias preliminares é que foi inspecionada pela Anvisa e que existem várias inconformidades que precisam ser solucionadas, que são apontadas no relatório da Anvisa. E aí você diz que você até marca a data para aplicar essa vacina com um laboratório que tem várias não conformidades, cujos dados da fase 3 não foram sequer submetidos à Anvisa. E aí o problema é a Anvisa? Não, o problema não é a Anvisa. A Anvisa está aí para resguardar a saúde do cidadão. Se submeter os testes que foram resultados de fase 3, se acertar as não conformidades do laboratório, qual o problema? Agora, marcar data sem se assegurar que isso está resolvido antes, isso me parece não faz o menor sentido, né? Um pouco estranho. Entende? Todos queremos a vacina. Eu sou um defensor ferrenho do calendário vacinal. Ainda ontem eu estava dando uma aula sobre um outro assunto para médicos, falando de doenças inflamatórias intestinais. Eles usam muito imunobiológico. E ontem mesmo eu falei, olha, pelo amor de Deus, antes de começar imunobiológico, vacinem os seus pacientes contra a meningite. Porque se eles pegarem meningite durante o uso de imunobiológico, a chance de ser fatal é muito alta. Então eu sou um defensor ferrenho de vacina. Agora, das vacinas que são adequadas e que são seguras. E que estão comprovadas com a sua eficiência Claro, e segurança garantidas. claro, sem sombra de dúvida. Qual o pecado da gente fazer isso? Qual é o pecado da gente pegar uma doença que a gente já está começando a dominar o tratamento e observar essa vacina de uma forma um pouco mais aprofundada antes de defender que ela deva ser dada de forma indiscriminada? Calma. Tem muita doença que a gente erradicou simplesmente vacinando suscetíveis. Quer um exemplo? Pólio. É verdade. Adulto toma vacina de pólio? Não. Não. A gente dá para o grupo suscetível, que são o quê? As crianças. Nós não temos mais pólio. Você quer outro exemplo? Sarampo. Não resolvemos o sarampo? Resolvemos o sarampo. E aí, a gente vacinou a população inteira? Não, a gente vacinou o grupo vulnerável. Ah, não, olha, você é criança abaixo da idade, vacina. Ah, não, olha, você vai trabalhar na operação acolhida lá recebendo os venezuelanos. E lá está tendo surto de sarampo. Ah, então quem for para lá, vacina. Nós não vacinamos os 200 milhões de brasileiros. Então, por que raios eu preciso vacinar os 200 milhões de... Gente, vamos, é raciocínio lógico. Isso, ainda com a vacina que a gente ainda não domina. Ah, não, olha só, os estudos preliminares mostram que é seguro, que é eficaz. Legal. São esses estudos preliminares que a Pfizer, por exemplo, que tem uma expertise imensa de desenvolver vacina, uma das indústrias que mais tem expertise em desenvolver vacinas. Ah, então quer dizer que a Pfizer é uma indústria má, que fez os estudos nas coxas? Não. Ela não teve tempo de observar e descobrir eventuais efeitos colaterais. E é isso que explica essas 2 mortes, essas 4 paralisias faciais, e que agora, Leda, sabe de quem as famílias vão cobrar? Da comunidade europeia. Porque as indústrias de vacina assinaram acordos de isenção jurídica com a comunidade europeia. Então, se houver qualquer óbito ou complicação, as famílias têm que cobrar do governo e não da indústria. Coisa que, aliás, tentaram fazer aqui no Brasil e, graças ao bom Deus, o nosso governo não permitiu. Ótimo, então, aqui no Brasil, se você tiver algum problema vacinal, a indústria vai ser responsabilizada. Porque então, é o legítimo, né? É o legítimo, é o justo. É o justo. Faz sentido, né? Ela fabrica, ela então, assim, a vacina em você, ela responde. Eu acho apenas assim, que a gente não deve também partir para o outro extremo de proibir que as pessoas tomem a vacina. Pô, o camarada quer tomar a vacina chinesa? Meu amigo, a vida é sua. O que eu acho que deve haver? Nós vivemos ainda numa democracia, graças a Deus, né? Como diriam aí os filósofos, não é um regime perfeito, mas ainda é o melhor que a gente tem. Né? Ainda é. E queremos viver nele, né? Não é? Viver nele. Então, como toda democracia, o que eu defendo? Consentimento informado. Leda, é o seguinte, ó, essa vacina aqui,
Ela tem tantos por cento de chance de tornar você imune ao coronavírus. A gente ainda não sabe se essa imunidade ela é duradoura, tá bom? E existe um risco ainda desconhecido em relação a isso. Doutor Paulo, não me interessa. Eu quero tomar a vacina mesmo assim. Legal. Resolvido. Toma. Resolvido. Agora, não chegar para você, Leda, é o seguinte, ó. Essa vacina tem tantos por cento de chance de te imunizar. Eu não sei exatamente se ela pode te produzir algum dano a longo prazo, mas você é obrigado a tomar. Não pode. Para, gente. Não pode de jeito nenhum, né? Para. Vai contra tudo que a gente lutou, a minha geração lutou anos por essa liberdade. Que é isso? Não é? Não podemos abrir mão dela. Porque começa assim, né, Leda? A gente é obrigado a fazer alguma coisa, e daqui a pouco dali a gente é outra, né, e mais tá uma, daqui a como já pouco. esteve antes. Percebe? E ninguém quer voltar àquele tempo, né? Não. Então, vamos devagar. Não.